Mistborn, História Secreta. Parte 2, Poço. Capítulo 1. O que Kelsier não daria por um lápis e papel. Algo para escrever, alguma maneira de passar o tempo. Um meio de registrar seus pensamentos e criar um plano de fuga. Enquanto os dias se passavam, ele tentou gravar as anotações nas paredes do poço, o que provou ser impossível. Tentou desfiar linhas da sua roupa, então amarrar nós nelas para representar palavras. Infelizmente, as linhas desapareciam assim que ele as soltava. E sua camisa e calças imediatamente voltavam a ser como eram antes. Fumaça, durante uma das suas raras visitas, explicou que as roupas não eram reais. Ou melhor, eram apenas uma extensão do espírito de Kelsier. Pelo mesmo motivo, ele não foi capaz de usar seu cabelo ou sangue para escrever. Tecnicamente, ele tampouco os tinha. Era muito frustrante, mas em algum momento, lá pelo segundo mês de prisão, ele admitiu a verdade para si mesmo. Escrever não era tão importante. Nunca conseguira escrever quando estava confinado nos fossos, mas havia planejado mesmo assim. Sim, haviam sido planos febris, sonhos impossíveis, mas a falta de papel não o detivera. As tentativas de escrever tinham mais a ver com encontrar algo para fazer do que com traçar planos. Uma busca por passatempo. Havia funcionado por algumas semanas, mas ao reconhecer a verdade, ele perdeu a disposição de tentar encontrar uma maneira de escrever. Felizmente, na época em que reconheceu isso, descobriu algo novo na sua prisão. Sussurros. Ele não podia ouvi-los, mas poderia ouvir alguma coisa? Ele não tinha orelhas, e era o que Fumaça havia dito. Uma sombra cognitiva, uma força da mente, mantendo seu espírito inteiro, impedindo que ele se desfizesse. Seria um prato cheio para Seize. Ele adorava assuntos místicos como esse. Apesar disso, Kelsier podia sentir alguma coisa. O poço continuava a pulsar como antes, enviando ondas de choque através das paredes da sua prisão e para o mundo lá fora. Esses pulsos pareciam se fortalecer um ritmo contínuo, como o bronze parecia dar a sensação de ouvir as pessoas usando alomancia. Dentro de cada pulso havia alguma coisa. Sussurros, ele os chamava. Embora contivessem mais do que apenas palavras, estavam saturados com sons, odores e imagens. Ele viu um livro, com tinta manchando suas páginas. Um grupo de pessoas compartilhando uma história. Terrissanos em túnicas. Seized? Os pulsos sussurravam palavras arrepiantes. Herói das eras. O arauto. Portador do mundo. Ele reconheceu esses termos das antigas profecias de Terris, mencionadas no diário de Alandai. Kelsier ainda sabia a verdade desconfortável. Ele havia conhecido um Deus, o que significava que havia verdadeira profundidade e realidade na fé. Será que isso significava que havia algo na série de religiões que Seize mantinha no bolso? Como cartas para formar um baralho? Você trouxe ruína para este mundo, ele lembrou. Ele se acomodou na poderosa luz que era o poço, e descobriu com prática que se submergisse no centro antes de um pulso, poderia segui-lo por uma curta distância. Isso fazia sua consciência viajar para fora do poço para captar vislumbres do destino de cada pulso. Kelsier achava ter visto bibliotecas, câmaras silenciosas, onde terrissanos distantes falavam, trocando histórias e memorizando-as. Ele viu loucos encolhidos nas ruas,
sussurrando as palavras que os pulsos transmitiam. Viu um homem nascido da bruma, um nobre saltando entre edifícios. Alguma coisa além de Kelser seguia com esses pulsos. Algo que conduzia a um trabalho invisível, algo interessado na sabedoria de Tervis. Kelser levou um tempo embaraçosamente longo para perceber que deveria tentar outra direção. Ele mergulhou no centro do lago, cercado pela luz líquida demasiado fina. E quando o próximo pulso chegou, empurrou-se na direção oposta, não junto com o pulso, mas rumo à sua fonte. A luz afinou e ele olhou para um lugar novo, uma vastidão tenebrosa que não era nem o mundo dos mortos, nem o mundo dos vivos. Naquele outro local, ele encontrou a destruição, decomposição. Não o negrume, pois o negrume era completo demais, inteiro demais para representar essa coisa que ele sentia no além. Era uma vasta força que alegremente pegaria algo tão simples quanto a escuridão, então a rasgaria em pedaços. Essa força era o tempo infinito. Era os ventos de erosão, as tempestades destruidoras, as ondas atemporais correndo lentamente, até pararem enquanto o Sol e o planeta resfriavam até o nada. Era o final supremo e o destino de todas as coisas, e estava zangada. Kelser recuou, se jogando fora da luz, arquejando, tremendo. Ele havia encontrado Deus, mas para cada empurrão havia um puxão. Qual era o oposto de Deus? O que vira o perturbou a tal ponto que quase não retornou. Ele quase se convenceu a ignorar a coisa terrível nas trevas. Quase bloqueou os sussurros e tentou fingir que nunca vira aquele espantoso e vasto destruidor. Mas, é claro, não podia fazer isso. Kelser nunca fora capaz de resistir a um segredo. Essa coisa, ainda mais do que conhecer fumaça, provava que Kelser o tempo todo havia jogado um jogo cujas regras estavam muito além da sua compreensão. Isso tanto o apavorava quanto o excitava, e assim ele voltou a contemplar a coisa. De novo e de novo ele foi, penando para compreender, embora se sentisse como uma formiga tentando entender uma sinfonia. Fez isso por semanas, até o ponto em que a entidade olhou para ele. Antes a coisa não parecia tê-lo notado. Como alguém poderia não notar a aranha escondida dentro de uma fechadura? Dessa vez, contudo, Kelser de algum modo o alertou. A coisa se agitou em uma súbita mudança de movimento. Então fluiu na direção dele. Sua essência cercando o lugar de onde Kelser observava. Ela girava lentamente ao redor de si mesma em um vórtice, como um oceano que começa a girar sob um único ponto. Kelser não podia deixar de sentir que um olho vasto e infinito estava subitamente voltando a vista para ele. Ele fugiu, lançando respingos, chutando a luz líquida enquanto recuava de volta para sua prisão. Estava tão alarmado que sentiu um batimento cardíaco fantasma tamborilando dentro dele, sua essência reconhecendo a reação apropriada para o choque e tentando reproduzi-la. Isso parou quando ele se ajeitou na sua posição costumeira na lateral do lago. A visão daquele ser voltando sua atenção sobre ele, a sensação de ser minúsculo diante de uma coisa tão vasta, perturbou profundamente Kelser. Apesar de toda sua confiança e planejamento, ele era basicamente nada. Sua vida inteira havia sido um exercício de fanfarronadas involuntárias. Meses se passaram. Ele não voltou a estudar a coisa no além. Em vez disso, Kelser esperava que Fumaça viesse visitá-lo para ver como estava, como costumava fazer periodicamente. Quando Fumaça finalmente chegou, ele parecia ainda mais acabado do que da última vez. Brumas escapando dos seus ombros, um pequeno buraco na sua bochecha esquerda
expondo o interior da boca, suas roupas cada vez mais esfarrapadas. Fumaça? Chamou Kelser. Eu vi alguma coisa, esse tal ruína de que você falou, acho que consigo vê-lo daqui. Fumaça só andava de um lado para outro, nem mesmo falando. Fumaça! Ei, você está prestando atenção? Nada. Idiota, tentou Kelser. Ei, você é um desastre como divindade. Está prestando atenção? Nenhum insulto funcionou. Fumaça só andava de um lado para outro. Inútil, pensou Kelser enquanto um pulso de poder deixava o poço. Por casualidade, ele captou um vislumbre dos olhos de Fumaça enquanto o pulso passava. E naquele momento Kelser se lembrou de por que havia chamado aquela criatura de Deus em primeiro lugar. Havia uma infinidade além daqueles olhos, um complemento a ser aprisionado nesse poço. Fumaça era a infinidade de uma nota mantida perfeitamente, sem nunca oscilar. A majestade de uma pintura paralisada e quieta, captando um instante da vida de um tempo que já passara. Era o poder de muitos, muitos momentos comprimidos, de algum modo, em um só. Fumaça parou diante dele e suas bochechas se desfizeram completamente, revelando um esqueleto por baixo que também estava se decompondo, olhos brilhando com a eternidade. Essa criatura era uma divindade, só que uma divindade quebrada. Fumaça partiu e Kelser não o viu por muitos meses. A quietude e silêncio da sua prisão pareciam tão infindáveis quanto as criaturas que ele havia estudado. Em um determinado momento, percebeu que estava planejando como atrair a atenção do ser destrutivo, mesmo que apenas para implorar que acabasse com ele. Foi quando começou a falar sozinho que ele realmente se preocupou. O que você fez? Eu salvei o mundo, libertei a humanidade. Você se vingou. As metas podem estar alinhadas. Você é um covarde. Eu mudei o mundo. E se você for apenas um peão daquela coisa no além? Como alegou o senhor soberano. Kelser, e se você não tiver outro destino além de fazer o que mandam? Ele conteve a explosão, se recuperando, mas a fragilidade de sua própria sanidade o deixou nervoso. Ele não havia estado completamente são nos fossos, tão pouco. Em um momento de quietude, fitando as brumas cambiantes que compunham as muralhas da sala cavernosa, admitiu um segredo mais profundo para si mesmo. Ele não havia estado completamente são desde os fossos. Ele foi um dos motivos por que não confiou de início em seus sentidos quando alguém falou com ele. Ora, por essa eu não esperava. Kelser se sacudiu, então se virou desconfiado, preocupado de estar alucinando. Era possível ver todo tipo de coisa nas brumas cambiantes que compunham as paredes da caverna, se você olhasse para elas tempo bastante. Essa, contudo, não era uma figura feita de bruma. Era um homem com cabelo totalmente branco, seu rosto definido por traços angulosos e um nariz pontudo. Ele parecia vagamente familiar para Kelser, mas ele não conseguiu descobrir por quê. O homem estava sentado no chão, uma perna para cima e seu braço pousado no joelho. Levava na mão algum tipo de bastão. Espere, não. Ele não estava sentado no chão, mas em um objeto que de algum modo parecia estar flutuando sobre as brumas. O objeto branco e semelhante a um tronco estava afundado pela metade nas brumas do chão e balançava como um barco na água, oscilando onde estava. A vara na mão do homem era um remo curto e sua outra perna, a que não estava levantada, jazia sobre o lado do tronco e desaparecia no chão nebuloso, visível apenas como uma silhueta obscurecida. Você, disse o homem a Kelser, é péssimo em fazer o que deveria fazer. Quem é você?
indagou Kelser, aproximando-se da borda da sua prisão, estreitando os olhos. Isso não era uma alucinação. Ele se recusava a acreditar que sua sanidade estava tão deteriorada. Um espírito? Ai de mim, disse o homem. A morte nunca me caiu bem. Faz mal para a pele, sabe? Ele estudou Kelser, a ponta dos lábios erguidas em um sorriso bem informado. Kelser o detestou imediatamente. Acabou preso aqui, foi? Observou o homem. Na prisão de Ele estalou a língua. Uma recompensa apropriada pelo que você fez, até mesmo poética. O que eu fiz? Destruiu os fossos. O homem das cicatrizes. Aquela era a única perpendicularidade nesse planeta com uma facilidade de acesso razoável. Essa aqui é muito perigosa, mas a cada minuto é difícil de achar. Ao fazer o que você fez, basicamente fechou o tráfego através de Escadrial. Derrubou todo um ecossistema mercantil, o que admito ter sido divertido de assistir. Quem é você? Perguntou Kelser. Eu? Disse o homem. Sou um andarilho, um cafajeste, a última respiração da chama, feita da fumaça e a sua passagem. Isso é desnecessariamente obtuso. Bem, eu sou isso também. O homem inclinou a cabeça para o lado, a maior parte do tempo, para ser honesto. E você alega que não está morto? Se eu estivesse, precisaria disso? Replicou o andarilho, batendo o remo contra a parte frontal de sua pequena embarcação, semelhante a um tronco. Ele se sacudiu com um movimento e, pela primeira vez, Kelser foi capaz de compreender o que ele era. Braços que não havia notado pendendo para as brumas obscurecidos, uma cabeça frouxa no seu pescoço, um traje branco ocultando a forma. Um cadáver, sussurrou ele. Ah, o pancada, aqui é só um espírito. É difícil se mover nesse subastral. Qualquer pessoa com corpo físico se arrisca a escorregar por entre essas brumas e cair, talvez, para sempre. Tantos pensamentos se acumularam aqui, tornando-se o que você vê ao seu redor, e você precisa de algo mais delicado para viajar por sobre tudo isso. Isso é horrível. Diz o homem que construiu uma revolução sobre as costas dos mortos. Pelo menos eu só preciso de um cadáver. Kelser cruzou os braços. Esse homem estava atento. Embora falasse despreocupadamente, vigiava Kelser com cuidado e se continha como se estivesse contemplando um método de ataque. Ele quer alguma coisa, deduziu Kelser. Algo que possuo, talvez. Não, ele pareceu genuinamente surpreso com a presença de Kelser ali. Ele fora até lá pretendendo visitar o poço. Talvez quisesse entrar nele e acessar seu poder, ou talvez quisesse só dar uma olhada na coisa além. Bem, sem dúvida você é engenhoso, observou Kelser. Talvez possa me ajudar com minha dificuldade. Infelizmente, disse o andarilho, seu caso não tem jeito. Kelser sentiu um aperto no coração. Sim, não há nada a fazer, continuou o andarilho. Você está de fato condenado a ter esse rosto. Ao manifestar esses mesmos traços desse lado, está mostrando que até mesmo sua alma se resignou a sempre parecer com um horrendo filho da... Bastardo, cortou Kelser. Você me pegou por um segundo. Ora, isso é demonstravelmente errado, disse o andarilho, apontando. Acredito que só um de nós no recinto seja ilegítimo, e não sou eu, a menos... Ele bateu no cadáver flutuante na cabeça com seu remo. E você, pancada? O cadáver efetivamente balbuciou alguma coisa. Pais casados e felizes, ainda vivos. É mesmo? Meus pêsames para eles. O andarilho olhou para Kelser com um sorriso inocente. Nenhum bastardo do lado de cá? E do seu aí?
o bastardo por nascimento. Retrucou Kelsier. Está sempre melhor do que o bastardo por escolha. Assumo minha natureza se você assumir a sua. O andarilho deu uma risada, com um brilho nos olhos. Boa, boa. Diga-me, já que tocamos no assunto, o que é você? Um ská de porte nobre ou um nobre com interesses de skás? Qual metade é mais você, sobrevivente? Bem, disse Kelsier desinteressado, levando em conta que os parentes da minha metade nobre passaram a maior parte de 4 décadas tentando me exterminar, eu diria que estou mais inclinado ao lado ska. Ah, disse o andarilho, se inclinando para a frente. Mas não perguntei qual você gostava mais, perguntei qual você era. Isso é relevante? É interessante, disse o andarilho. O que geralmente é bom o bastante para mim. Ele estendeu a mão para o cadáver que estava usando como barco, então removeu algo do bolso. Algo brilhante, embora Kelsier não pudesse dizer se era algo naturalmente radiante ou simplesmente algo feito de metal. O brilho sumiu enquanto o andarilho o administrava o seu próprio barco. Então, cobrindo o movimento com uma tosse, como que para esconder de Kelsier o que estava fazendo, furtivamente aplicou parte do brilho no seu remo. Quando colocou o remo de volta nas brumas, isso fez com que o barco se aproximasse do poço. Existe alguma maneira de escapar dessa prisão? Perguntou Kelsier. Que tal isso? Sugeriu o andarilho. Vamos travar uma batalha de insultos. O vencedor pode fazer uma pergunta e outro precisa responder dizendo a verdade. Vou começar. O que é molhado, feio e tem cicatrizes nos braços? Kelsier ergueu uma sobrancelha. Todo esse papo era uma distração, como ficou comprovado pelo fato de um andarilho se mover de novo para perto da prisão. Ele vai tentar pular para dentro do poço, pensou Kelsier. Pular para dentro, torcendo para ser rápido bastante para me surpreender. Nenhum palpite? Perguntou o andarilho. A resposta é basicamente qualquer um que passe tempo com você. Kelsier, já que eles acabam cortando os pulsos, esmurrando o próprio rosto e depois se afogando para esquecer a experiência. Ok, sua vez. Eu vou assassinar você, disse Kelsier em voz baixa. Espere aí, o quê? Se você entrar aqui, começou Kelsier, vou assassiná-lo. Vou cortar os tendões nos seus pulsos para que suas mãos não possam fazer nada além de me dar batidinhas inúteis, enquanto me ajoelho sobre a sua garganta e a esmago até a vida lentamente fugir de você. Tudo isso enquanto removo seus dedos um por um. Por fim, deixarei que respire em um único arquejo desesperado, mas nesse momento vou enfiar seu dedo médio entre seus lábios enquanto é forçado a engoli-lo enquanto luta para respirar. Você vai morrer sabendo que sufocou até a morte na sua própria carne podre. O andarilho ficou de queixo caído, a boca se mexendo sem som. Disse ele finalmente. Eu acho que você não sabe jogar esse jogo. Kelsier deu de ombros. Sério? Disse o andarilho. Você precisa de ajuda, amigo. Eu conheço um cara, alto, careca, usa vários brincos. Tem uma conversinha com ele na próxima. O andarilho parou de falar no meio da frase e pulou para a prisão, chutando para longe o cadáver flutuante e se jogando na luz. Kelsier estava preparado. Enquanto o andarilho adentava a luz, Kelsier agarrou o homem pelo braço e o jogou para o lado do lago. A manobra funcionou e Andarilho pareceu ser capaz de tocar as paredes e o chão aqui no poço. Ele bateu contra a parede, fazendo com que as ondas de luz se espalhassem. Enquanto Kelsier tentava socar a cabeça de Andarilho durante seu tropeço, o homem se apoiou no lado do lago e chutou para trás, dando uma rasteira em Kelsier.
Kelser jogou a luz para todos os lados e tentou queimar metais por reflexo. Nada aconteceu, muito embora houvesse alguma coisa naquela luz, algo familiar. Ele conseguiu ficar de pé e pegou o andarilho, se lançando ao centro, a parte mais profunda. Kelser agarrou o homem pelo braço, jogando-o para longe. Seja lá o que esse homem desejava, os instintos de Kelser lhe diziam que ele não deveria ter permissão de consegui-lo. Além disso, o poço era o único recurso de Kelser. Se ele pudesse impedir que o homem conseguisse o que queria, subjugando-o, talvez isso levasse a respostas. O andarilho tropeçou, então avançou, tentando agarrar Kelser. Kelser, por sua vez, girou e enterrou o punho no estômago do homem. O movimento deixou-o empolgado. Depois de ficar sentado por tanto tempo inativo, era ótimo ser capaz de fazer alguma coisa. Andarilho grunhiu ao sofrer o golpe. Tudo bem, então, murmurou ele. Kelser levantou os punhos, conferiu sua postura, então disparou uma série de golpes rápidos no rosto do andarilho que deveria tê-lo atordoado. Quando Kelser recuou, não desejando ir longe demais e ferir o homem seriamente, descobriu que o andarilho estava sorrindo para ele. Aquilo não parecia um bom sinal. De algum modo, o andarilho não se abalou com os golpes que levara. Ele deu um pulo para a frente, esquivou-se da tentativa de soco de Kelser, então desviou e bateu seu punho nos rins de Kelser. Doeu. Kelser não tinha corpo, mas aparentemente seu espírito podia sentir dor. Ele soltou um grunhido e levantou os braços para proteger o rosto, recuando para dentro da luz líquida. O andarilho atacou, implacável, batendo os punhos em Kelser sem se preocupar com o dano que poderia causar a si mesmo. Vá para o chão, disseram os instintos de Kelser. Ele baixou uma das mãos e tentou agarrar o andarilho pelo braço, planejando jogar os dois até a luz para se engalfinharem. Infelizmente, o andarilho era um pouco rápido demais. Ele se desviou e deu uma rasteira nas pernas de Kelser novamente. Então o agarrou pela garganta, batendo-o repetida e brutalmente contra o fundo da parte mais rasa da prisão, respingando-o na luz que era fina demais para ser água, mas sufocante mesmo assim. Finalmente, Andarilho levantou o corpo frouxo dele. Os olhos do homem estavam brilhando. Isso foi desagradável, comentou, mas de algum modo satisfatório. Aparentemente, o fato de você já estar morto significa que posso ferir você. Enquanto Kelser tentava agarrar seu braço, Andarilho bateu Kelser no chão de novo. Então o puxou de volta para cima, atordoado. Sinto muito, sobrevivente, pelo tratamento brutal, continuou o Andarilho. Mas você não devia estar aqui. Você fez o que eu precisava que fizesse, mas é um coringa no baralho, com que não pretendo lidar agora. Ele fez uma pausa. Se serve de consolo, você deveria se orgulhar. Faz séculos desde a última vez que alguém me acertou. Ele soltou Kelser, deixando que ele caísse e se agarrasse contra a lateral da prisão, meio submerso na luz. Ele rosnou, tentando se levantar para ir atrás do andarilho. O andarilho suspirou, então passou a chutar a perna de Kelser repetidamente, chocando-o com a dor. Ele gritou, segurando a perna. Ela devia ter quebrado devido à força daqueles chutes. E, embora isso não houvesse acontecido, a dor era avassaladora. Isso é uma lição, disse o andarilho, embora fosse difícil escutar as palavras em meio à dor. Mas não a que você talvez pense que é. Você não tem um corpo e não estou inclinado a realmente ferir sua alma. Essa dor é causada pela sua mente. Ela está pensando no que deveria estar acontecendo com você e reagindo em resposta. Ele hesitou. Não vou fazer com que você se engasgue com um pedaço da sua própria carne. Ele caminhou até o meio do lago. Kelser assistiu com olhos que tremiam de dor enquanto Andarilho estendia suas mãos para os lados e fechava os olhos.
Ele foi até o centro do lago, a parte funda, e desapareceu na luz. Um momento depois, uma figura escalou para fora do lago. Mas dessa vez a pessoa era sombria, brilhando com uma luz interna. Como alguém no mundo dos vivos. Esse lago havia deixado o andarilho fazer a transição do mundo dos mortos para o mundo real. O queixo de Kelser caiu. Seguindo o andarilho com os olhos enquanto o homem andava a passos rápidos, passando pelos pilares no recinto, então parou do outro lado. Duas pequenas fontes de metal ainda brilhavam intensamente ali para os olhos de Kelser. O andarilho escolheu uma delas. Era pequena, já que ele pôde jogá-la no ar e pegá-la de novo. Kelser podia sentir o triunfo naquele movimento. Kelser fechou os olhos e se concentrou. Sem dor, sua perna não estava realmente ferida. Concentre-se. Conseguiu fazer com que a parte da dor sumisse. Sentou-se no lago, a luz chegando ao seu peito. Ele inspirou e expirou, embora não precisasse de ar. Droga, a primeira pessoa que ele havia visto em meses dera-lhe uma surra. Então roubara algo da câmara do lado de fora. Ele não sabia o que, ou porquê, ou mesmo como o andarilho conseguira passar de um mundo para o seguinte. Kelser se arrastou até o centro do lago, baixando até a parte funda. Ele ficou de pé, sua perna ainda doendo vagamente. E estendeu as mãos para os lados. Ele se concentrou, tentando... fazer o quê? A transição? O que aquilo poderia fazer com ele? Ele não se importava, estava frustrado e humilhado. Precisava provar a si mesmo que não era incapaz. Ele falhou. Nenhuma quantidade de concentração, visualização ou esforço muscular fez com que conseguisse fazer o que o andarilho fizera. Ele saiu do lago, exausto e derrotado, e se acomodou na beira. Ele não notou fumaça ali até o Deus falar. O que você estava fazendo? Kelser se virou. Fumaça vinha fazendo visitas ocasionais nos últimos dias, mas quando aparecia sempre era sem aviso. Quando falava, costumava só esbravejar como um louco. Havia alguém agora há pouco, informou Kelser. Um homem de cabelos brancos. De algum modo, ele usou esse poço para passar do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Entendo, disse Fumaça em voz baixa. Ele ousou fazer isso, não foi? Perigoso, com ruínas se esforçando para se soltar dos seus grilhões? Mas se alguém fosse tentar algo tão imprudente, teria de ser Cefandrius. Ele roubou alguma coisa, eu acho, disse Kelser, do outro lado da sala. Um pedaço de metal. Ah, murmurou Fumaça. Eu havia pensado que quando ele rejeitou o resto de nós, deixaria de interferir. Eu devia saber que não dá para confiar em uma fala implícita da parte dele. Metade do tempo não dá para confiar nem nas suas promessas explícitas. Quem é ele? Perguntou Kelser. Um velho amigo. E não, antes que você pergunte, você não pode imitá-lo a fazer a transição entre reinos. Seus laços com o reino físico foram cortados. Você é uma pipa sem linha, a ligá-la ao chão. Não pode nem mesmo atravessar a perpendicularidade. Kelser suspirou. Então por que ele foi capaz de vir até o mundo dos mortos? Não é o mundo dos mortos, é o mundo da mente. Homens, todas as coisas na verdade são como um raio de luz. O chão é o reino físico, onde aquela luz se acumula. O sol é o reino espiritual, onde ela começa. Esse reino, o reino cognitivo, é o espaço intermediário onde o raio de luz se estende. A metáfora mal fazia sentido para ele. Todos eles sabem tanto, pensou Kelser, e eu sei tão pouco. Ainda assim, pelo menos Fumaça estava soando melhor hoje.
Kelsier sorriu para o deus, então gelou quando Fumaça virou a cabeça. Fumaça havia perdido metade do rosto. Todo o lado esquerdo simplesmente se fora. Não estava ferido e não havia esqueleto. A metade inteira fumegava, deixando rastros de bruma. Metade dos lábios permanecia e ele sorriu de volta para Kelsier como se não houvesse nada de errado. Ele roubou um pedaço da minha essência, destilada e pura, explicou. Ela pode investir um humano, concedendo-lhe alomancia. Seu rosto, Fumaça. Ati quer acabar comigo, comentou Fumaça. De fato, sua faca foi posicionada há muito tempo. Eu já estou morto. Ele sorriu de novo, numa expressão horrenda. Então desapareceu. Sentindo-se esgotado, Kelsier se encolheu junto ao lago, deitado sobre as pedras, que na verdade pareciam um pouco com pedras de verdade, ao tato, em vez da maciez de todo o resto que era feito de bruma. Ele detestava essa sensação de ignorância. Todos os outros estavam sabendo de alguma piada grandiosa e ele era o motivo de riso. Kelsier fitou o teto, banhado pelo brilho do poço iridescente e sua coluna de luz. Eventualmente, ele chegou a uma decisão silenciosa. Ele encontraria as respostas. Nos fossos de Hetsin, ele havia despertado para o propósito e determinara que iria destruir o Senhor soberano. Bem, ele despertaria novamente. Levantou-se e foi em direção à luz, fortalecido. O embate desses deuses era importante. Aquela coisa no poço era perigosa. Havia mais nisso do que ele jamais soubera, e por causa disso ele tinha um motivo para viver. Talvez, mais importante ainda, ele tinha um motivo para permanecer são. A História Secreta, Parte 2, Capítulo 2. Kelsier não estava mais preocupado com a loucura ou com o tédio. Toda vez que se cansava do seu aprisionamento, ele recordava aquele sentimento, aquela humilhação que sofrera nas mãos do andarilho. Sim, ele estava aprisionado em um espaço de mais ou menos 1,5 metros de diâmetro apenas, mas havia muito a fazer. Primeiro, ele voltou a estudar a coisa no além. Forçou-se a se abaixar sob a luz para encará-la, encontrar o seu olhar inescrutável. Ele o fez até não se encolher mais quando ela voltava sua atenção para ele. Ruína. Um nome apropriado para aquele vasto senso de erosão, decomposição e destruição. Ele continuou a seguir os pulsos do poço. Essas viagens davam a ele pistas misteriosas para os motivos e planos de Ruína. Ele sentia um padrão familiar nas coisas que a criatura mudava, pois Ruína parecia estar fazendo o que o próprio Kelsier fizera: cooptar uma religião. Ruína estava manipulando os corações das pessoas ao mudar suas tradições e livros. Isso apavorava Kelsier. Seu propósito se expandiu, enquanto ele contemplava o mundo através desses pulsos. Ele não só precisava combater essa coisa, essa força horrível que daria cabo de todas as coisas se pudesse. Ele lutava, portanto, com um desespero para compreender o que via, porque Ruína havia transformado as antigas profecias de Terris. O que o andarilho, a quem Kelsier identificava impulsos raríssimos, estava fazendo no domínio de Terris? Quem era esse misterioso nascido da bruma em que Ruína prestava tanto atenção, e seria ele uma ameaça para Vin? Quando seguia os pulsos, Kelsier procurava, ansiava por sinais das pessoas que conhecia e amava.
Ruína estava extremamente interessado em Vin, e muitos dos seus pulsos estavam centrados em vigiar a ela ou ao homem que ela amava, o tal de Ellen de Ventry. As pistas que se acumulavam preocupavam Kelsier. Exércitos ao redor de Lutadel, uma cidade ainda no caos, e ele detestava confrontar isso. Parecia que o garoto Ventry era rei. Quando Kelsier compreendeu isso, ficou zangado, que passou dias longe dos pulsos. Eles haviam colocado um nobre no comando. Sim, Kelsier havia salvado a vida desse homem. Contra sua vontade. Resgatara o homem que Vin amava. Por amor a ela, talvez por um estranho senso de dever paternal. O garoto Ventry não era tão ruim assim, em comparação com o resto da sua raça. Mas dar o trono a ele? Parecia que até mesmo Dox estava ouvindo Ventry. Kelsier teria esperado que Brisa navegasse com qualquer vento no seu caminho, mas Doxon... Kelsier ficou furioso, mas não podia permanecer assim por muito tempo. Estava sedento por esses vislumbres dos seus amigos, embora cada um deles fosse apenas um breve lampejo, como uma imagem única de olhos que se abrissem subitamente. Kelsier se agarrava a eles. Era um lembrete de que do lado de fora da sua prisão, a vida seguia. Ocasionalmente ele recebia um vislumbre de mais alguém, seu irmão, Marsh. Marsh estava vivo. Essa foi uma descoberta bem-vinda. Infelizmente, a descoberta estava envenenada, pois Marsh era o inquisidor. Os dois nunca tiveram uma relação que poderia ser chamada de familiar. Haviam seguido caminhos divergentes na vida, mas essa não era a verdadeira origem da distância entre eles. Tampouco o jeito severo de Marsh em oposição à exuberância de Kelsier, ou a inveja tácita de Marsh das coisas que Kelsier possuía. Não, a verdade era que eles haviam sido criados sabendo que a qualquer momento poderiam ser arrastados diante dos inquisidores e assassinados por sua linhagem mista. Cada um havia reagido de modo diferente a uma vida inteira vivida, essencialmente com uma sentença de morte. Marsh com tensão silenciosa e cautela, Kelsier com agressiva autoconfiança para ocultar seus segredos. Ambos haviam conhecido uma verdade única e inescapável. Se um irmão fosse pego, isso significava que o outro seria exposto como sendo de linhagem mista e provavelmente morto também. Talvez essa situação houvesse aproximado outros irmãos. Kelsier sentia vergonha de admitir que, para ele e Marsh, isso havia sido um obstáculo. Cada vez que era dito "fique em segurança" ou "cuide-se", nas entrelinhas havia um "não faça besteira ou vai acabar me matando". Foi um grande alívio quando, depois das mortes dos seus pais, os dois haviam concordado em desistir do fingimento e entrar no submundo em Lutadel. Ocasionalmente, Kelsier se divertia imaginando o que poderia ter sido. Será que ele e Marsh poderiam ter se integrado totalmente, fazendo parte da sociedade nobre? Poderia ele ter vencido seu asco pelos nobres e sua cultura? De qualquer modo, ele não gostava muito de Marsh. A palavra gostar parecia demais com caminhadas no parque ou passar o tempo comendo doces. Gosta-se de um livro favorito. Não, Kelsier não gostava de Marsh. Mas, estranhamente, ele ainda assim o amava. Inicialmente, ficou feliz ao saber que o homem estava vivo. Mas talvez a morte houvesse sido melhor do que aquilo que fora feito com ele. Kelsier levou semanas para descobrir o motivo por que Ruína estava tão interessado em Marsh. Ruína podia conversar com Marsh, com ele e outros inquisidores, a julgar pelos vislumbres e a sensação que Kelsier recebia de palavras sendo enviadas. Como? Por que inquisidores? Kelsier não encontrou respostas ao contemplar as visões,
embora testemunhasse um evento importante. A coisa chamada de ruína estava se tornando mais forte e perseguia Vin e Elend. Kelsier viu isso claramente em uma viagem através dos pulsos. Uma visão do garoto, Elend Ventry, dormindo na sua tenda. O poder de ruína se condensando, formando uma figura malévola e perigosa. Ela esperou ali até Vin entrar, então tentou apunhalar Elend. Enquanto Kelsier perdia a pulsação, ficou com a imagem de Vin contendo o golpe e salvando Elend, mas ficou confuso. Ruína havia esperado ali especificamente até Vin retornar. Ele não havia realmente desejado ferir Elend, só queria que Vin o visse tentando. Por quê? Capítulo 3. É uma tampa, afirmou Kelsier. Fumaça, ou preservação, como Deus havia dito que podia ser chamado, estava sentado fora da prisão. Ele ainda estava sem metade do rosto, e o resto dele também vazava em pedaços maiores. Ultimamente, o Deus passava mais tempo perto do poço, e Kelsier ficava grato por isso. Ele andara praticando maneiras de extrair informações da criatura. Perguntou Preservação. Esse poço, disse Kelsier, gesticulando ao redor dele, é como uma tampa. Você criou uma prisão para a ruína, mas até mesmo a toca mais sólida precisa ter uma entrada. Essa é a entrada, vedada com o seu próprio poder para mantê-lo do lado de fora, já que vocês dois são opostos. Isso, disse Preservação, perdendo o fio da meada. Isso? Estimulou Kelsier. Isso está totalmente errado. Droga, pensou Kelsier. Ele havia passado semanas desenvolvendo aquela teoria. Estava começando a sentir uma urgência. Os pulsos do poço se tornaram cada vez mais exigentes, e Ruína parecia estar se tornando cada vez mais ávido no seu toque sobre o mundo. Recentemente, a luz do poço havia começado a agir de modo diferente, condensando-se de algum modo, acumulando-se. Algo estava acontecendo. Nós somos deuses, Kelsier, disse Preservação com uma voz que foi sumindo. Então se tornou mais alta, então foi sumindo de novo. Nós permeamos todas as coisas. Eu sou as rochas, eu sou as pessoas, e ele também. Todas as coisas persistem, mas se decompõem. Ruína e preservação. Você me disse que era esse o seu poder, disse Kelsier, gesticulando de novo para o poço, tentando fazer com que o Deus voltasse ao assunto. Que ele se reúne aqui. Sim, e em outros lugares, concordou Preservação. Mas aqui, sim. Como o orvalho se acumula, meu poder se reúne nesse ponto. É natural, um ciclo, nuvens, chuva, rio, umidade. Você não pode pressionar tanta essência em um sistema sem que ele se coagule aqui e ali. Que ótimo! Isso não lhe dizia nada. Ele insistiu no assunto, mas Fumaça ficou calado, então tentou outra coisa. Ele precisava que Preservação continuasse falando para impedir que o Deus caísse em um dos seus estupores silenciosos. Você está com medo? Perguntou Kelsier. Se Ruína se soltar, você tem medo que ele o mate? Ah, retrucou Preservação. Eu já disse, ele me matou há muito, muito tempo. Acho difícil acreditar nisso. Por quê? Porque estou aqui sentado falando com você. E eu estou falando com você. Quão vivo você está? Um bom argumento. A morte para alguém como eu não é como a morte para alguém como você, explicou Preservação, novamente com um olhar distante. Fui morto há muito tempo, quando tomei a decisão de quebrar nossa promessa. Mas esse poder que possuo,
Ele persiste e se lembra. Ele mesmo quer estar vivo. Eu morri, mas parte de mim permanece. O suficiente para saber que havia planos. Não adiantou tentar falar com que ele se revelasse esses planos. Com que ele revelasse esses planos. Não se lembrava de seja lá qual fosse o tal plano que havia bolado. Bom, não é uma tampa, disse Kelsier. O que é então? Preservação não respondeu. Ele nem pareceu ouvir. Você me disse uma vez, continuou Kelsier, falando mais alto, que o poder existe para ser usado, que ele precisa ser usado. Por quê? Novamente não houve resposta. Ele teria que tentar uma tática diferente. Eu olhei de novo para ele, o seu oposto. Preservação se impertigou, voltando seu olhar assombrado e meio acabado para Kelsier. Mencionar ruína frequentemente o chocava a ponto de tirá-lo de seu estupor. Ele é perigoso, advertiu Preservação. Fique longe dele. Meu poder protege você. Não o provoque. Por quê? Ele está trancado? Por quê? Ele está trancado. Nada é eterno, nem mesmo o próprio tempo, disse Preservação. Eu mais o atrasei do que tranquei. E o poder? Sim, disse Preservação, balançando a cabeça. Sim, o quê? Sim, ele vai usá-lo. Entendo. Preservação teve um sobressalto, como se houvesse entendido, ou talvez apenas recordado, algo importante. Meu poder criou a prisão dele. Meu poder pode destrancá-la. Mas como ele poderia encontrar alguém para fazê-lo? Quem possuiria os poderes da criação para então abdicar deles? O que... Nós não queremos que ele faça isso, disse Kelsier. Não, isso vai libertá-lo. E da última vez? Indagou Kelsier. Da última vez... Preservação piscou e pareceu voltar a ser um pouco mais ele mesmo. Sim, da última vez. O Senhor soberano. Eu fiz isso funcionar da última vez. Eu a coloquei no lugar para fazer isso. Mas posso ouvir os pensamentos dela. Ele andou trabalhando nela. Está tudo misturado. Fumaça! Chamou Kelsier inseguro. Eu devo detê-la. Alguém... Seus olhos saíram de foco. O que está fazendo? Silêncio, ordenou Fumaça, sua voz subitamente mais autoritária. Estou tentando deter isso. Kelsier olhou ao redor, mas não havia mais ninguém ali. Quem? Não pense que o eu que você vê aqui é o único eu, disse Fumaça. Eu estou em toda parte. Mas... Silêncio! Kelsier se calou, em parte porque estava feliz em ver tamanha força do Deus depois de tanto tempo de imobilidade. Depois de algum tempo, contudo, ele se encolheu, desanimado. Não adianta, Fumaça balbuciou. As ferramentas dele são mais fortes. Então, disse Kelsier, testando para ver se seria calado novamente. Da última vez, Hashek usou o poder em vez de o quê? Desistir dele? Fumaça assentiu. Alendai teria feito a coisa certa, como ele a percebia. Teria abdicado do poder, mas isso teria libertado Ruína. Abdicar do poder é o mesmo que entregar o poder para ele. Os poderes interpretariam isso como se eu o tivesse libertando. Meu poder aceitando seu toque de volta no mundo, diretamente. Que ótimo, disse Kelsier. Precisamos de um sacrifício, então. Alguém para assumir os poderes da eternidade e então usá-los para o que quer que ele queira, em vez de desistir deles. Bem, esse é um sacrifício para o qual eu sou perfeito. Como eu faço isso?
Preservação o fitou. A força que a criatura tivera mais cedo não estava mais ali. Ele estava sumindo, perdendo seus atributos humanos. Ele não piscava mais, por exemplo, e não fingia respirar antes de falar. Ele podia ficar totalmente imóvel, sem vida, como um poste de ferro. Você, disse Preservação finalmente, usando o meu poder? Você? Ué, você deixou o Senhor Soberano fazer isso? Ele tentou salvar o mundo, assim como eu. Você tentou resgatar um barco cheio de gente de um incêndio afundando o barco e então, alegando, pelo menos eles não queimaram até a morte. Deus hesitou. Você vai me golpear de novo, não vai? Não posso alcançá-lo, Fumaça, Kelsier disse. O poder, como posso usá-lo? Você não pode, replicou Preservação. Aquele poder faz parte da prisão. Foi isso que você fez ao misturar sua alma com o poço, Kelsier. Você não seria capaz de usá-lo, de qualquer modo. Não está conectado o suficiente comigo. Kelsier se acomodou para refletir. Mas antes que tivesse tempo de fazer algo, notou algo estranho. Havia figuras na câmara do lado de fora. Sim, havia. Pessoas vivas, marcadas por almas brilhantes. Mais inquisidores que vieram deixar um cadáver? Ele não os via há muito tempo. 2 pessoas entraram sorrateiramente no corredor e se aproximaram do poço, passando por fileiras de pilares que apareciam como bruma ilusória para Kelsier. Eles estão aqui, disse Preservação. Quem? Perguntou Kelsier, apertando os olhos. Era difícil ver os detalhes dos rostos. Com essas almas brilhando. Essa é a... Era a Vin. O quê? Disse Preservação, olhando para Kelsier, notando seu choque. Você pensou que eu estava esperando aqui à toa? Vai acontecer hoje. O poço da ascensão está cheio. A hora chegou. A outra figura era o garoto, Elid Venturi. Kelsier se surpreendeu ao perceber que não estava zangado com aquela visão. Sim, seu bando não devia ter colocado um nobre no comando, mas não era realmente culpa de Elend. Ele sempre fora distraído demais para ser perigoso. Além disso, fossem quais fossem os defeitos da sua paternidade, o garoto Venturi havia ficado com Vin. Kelsier cruzou os braços, vendo Venturi se ajoelhar ao lado do lago. Se ele o tocar, vou lhe dar um tapa. Ele não vai, disse Preservação. É para ela. Ele sabe. Eu a estive preparando. Eu tentei, pelo menos. Vin se virou e parecia estar olhando para Deus. Sim, ela podia vê-lo. Haveria uma maneira de Kelsier usar isso? Você tentou? Disse Kelsier. Você explicou o que ela precisa fazer? O seu oposto a tem vigiado, interagido com ela. Eu o vi fazendo isso. Ele tentou matar Elend. Não, respondeu Fumaça perturbado. Ele estava me imitando. Ele parecia como eu pareço para eles e tentou matar o garoto. Não porque ele se importe com uma morte, mas porque queria que ela desconfiasse de mim, que achasse que sou inimigo dela. Mas ela não pode ver a diferença. Entre seu ódio de destruição e minha paz, eu não posso matar. Eu nunca fui capaz de matar. Fale com ela, disse Kelsier. Diga-lhe o que precisa fazer, Fumaça. Preservação sacudiu a cabeça. Eu não posso chegar até ela. Não posso falar com ela. Posso ouvir a mente dela, Kelsier. As mentiras dele estão lá. Ela não confia em mim. Acha que precisa desistir do poder. Tentei impedir isso. Deixei pistas para ela. Então tentei que alguém mais a detivesse. Mas eu falhei. Ah, inferno, pensou Kelsier. Preciso de um plano rápido.
Vin ia desistir do poder, soltar a coisa. Mesmo sem as afirmações de preservação, Kelser saberia o que Vin faria. Ela era uma pessoa melhor do que ele jamais fora, e ela nunca pensara que merecia as recompensas que havia recebido. Ela tomaria esse poder e deduziria que precisava abdicar dele pelo bem maior. Mas como mudar isso? Se preservação não podia falar com ela, então como? Elend se levantou e se aproximou de preservação. Sim, o garoto podia ver preservação também. Ela precisa de motivação, disse Kelser, uma ideia se formando na sua mente. Ruína havia tentado apunhalar Elend para assustá-la. Era a ideia certa, ele só não havia ido longe o bastante. Apunhale-o, disse Kelser. O quê? Indagou Preservação horrorizado. Kelser forçou os limites da sua prisão alguns passos, aproximando-se de Fumaça, que estava junto da borda. Ele se esforçou até chegar aos limites absolutos desses grilhões. Apunhale-o, repetiu. Use aquela faca no seu cinto, Fumaça. Eles podem vê-lo, e você pode afetar o mundo deles. Apunhale Ellen de Venturi. Dê a ela uma razão para usar o poder. Ela vai querer salvá-lo. Eu sou preservação, disse ele. A faca eu não a desembainhei em milênios. Você fala em agir como ele fingiu que eu agiria. É horrível. Você precisa, insistiu Kelser. Eu não posso. Fumaça levou a mão ao cinto, e sua mão tremeluziu. A faca apareceu ali. Ele olhou para ela, a lâmina refulgindo. Velha amiga, sussurrou para ela. Ele olhou para Elend, que havia meneado a cabeça. Preservação levantou o braço com a arma na mão. Então parou. Seu meio rosto era uma máscara de dor. Não, sussurrou ele. Eu preservo. Ele não vai fazer isso, pensou Kelser, vendo Elend conversar com Vin como uma postura tranquilizadora. Ele não consegue. Só havia uma opção. Desculpe, garoto, disse Kelser. Kelser agarrou o braço bruxuleante de preservação e cortou a barriga do garoto Venturi. Ele se sentiu como se estivesse apunhalando a própria carne. Não por causa de Venturi, mas porque sabia o que isso faria com Vin. Seu coração apertou enquanto ela corria para o lado de Venturi, chorando. Bem, ele já havia salvado a vida desse garoto antes, então isso os deixaria quites. Além disso, ela o salvaria. Ela tinha que salvar Elend. Ela o amava. Kelser deu um passo para trás, voltando à sua prisão propriamente dita, deixando Preservação fitar, horrorizado, a própria mão enquanto cambaleava para longe do homem caído. Ferida nas tripas, sussurrou Kelser. Ele vai demorar a morrer. Vim, agarre o poder. Ele está bem ali. Use-o. Ela segurou Venturi nos braços. Kelser esperou ansioso. Se entrasse no lago, ela seria capaz de ver Kelser, não seria? Ela se tornaria transcendente, como preservação. Ou ela teria que usar o poder primeiro. Isso libertaria Kelser? Ele não tinha respostas, só uma certeza de que, fosse lá o que acontecesse, não podia deixar aquela coisa do além escapar. Ele se virou e ficou chocado ao descobrir que Ruína estava lá. Ele podia senti-lo, pressionando contra a realidade desse mundo, uma escuridão infinita. Não só a imitação frágil de preservação que formara anteriormente, mas todo o seu vasto poder. Não estava em um espaço específico, mas ao mesmo tempo estava pressionando contra a realidade e assistindo com grande interesse. Para seu horror, Kelser o viu mudar, lançando espinhos como as pernas finas de uma aranha. Na ponta deles, pendurada como uma marionete, havia uma figura humanoide. Vim, ele sussurrou. Vim.
Ela olhou para o lago, seu corpo expressando uma profunda tristeza. Então ela deixou Ventry e adentrou o poço, passando por Kelsier sem vê-lo e alcançando o ponto mais profundo. Ela afundou lentamente na luz. No último momento, arrancou algo brilhante da sua orelha e jogou longe. Um pedaço de metal. O brinco dela. Quando ela afundou completamente, não apareceu naquele lado. Em vez disso, uma tempestade começou. Uma coluna de luz emergente cercou Kelsier, impedindo que ele visse qualquer coisa a não ser a energia bruta. Como uma súbita maré, uma explosão, uma aurora instantânea, a criatura estava por toda parte ao redor dele, ativa, excitada. Você não deve fazer isso, menina, Ruína disse por meio do seu fantoche de aparência humana. Como ele podia falar com a voz tão tranquilizadora? Ele podia ver a força por trás dela, a destruição, mas o rosto que ele usara era tão gentil. Você sabe o que deve fazer. Não acredite nele, Vin, gritou Kelsier, mas sua voz se perdeu no rugido do poder. Ele berrou e protestou enquanto a voz enganava Vin, alertando-a de que, se ela tomasse o poder para si, destruiria o mundo. Kelsier lutou através da luz, tentando encontrá-la, agarrá-la e explicar. Ele falhou horrivelmente. Ele não conseguia se fazer ouvir, não conseguia tocar Vin, não conseguia fazer nada. Até mesmo seu plano improvisado de apunhalar Elend se revelara uma tolice, pois ela havia liberado o poder. Chorando, arrasada, despedaçada, ela fez a coisa mais altruísta que ele já vira. E ao fazê-lo, ela os condenou. O poder se tornou uma arma quando ela o libertou. Ele formou uma lança no ar e rasgou um buraco através da realidade, até o lugar onde Ruína aguardava. Ruína correu através daquele buraco rumo à liberdade.